Olá! E aí, gente? Tá começando aqui o Combicast, toda segunda-feira, 19 horas, com alguma margem de atraso de mais ou menos 3 horas para cima ou para baixo. A gente faz aqui o nosso podcast de entrevistas da Causa Operária TV. Você que está acompanhando deve estar acompanhando a gente pelo site, pelo play.cotv.org.br, porque infelizmente o YouTube garfou a gente aí por 7 dias e os 7 dias terminam hoje. Então, amanhã o canal volta, a gente vai subir a entrevista no YouTube, mas até lá só nas nossas plataformas. Queria pedir para você que está contribuindo, que está assistindo, contribuir com a gente, mandar um livepix em livepix.gg/cotv, ou escaneando o QR Code que tem aqui do meu lado. Você pode mandar, a gente lê a sua pergunta ao vivo, seu comentário. Hoje a gente tem muita coisa para conversar. Ou se tornando membro do canal no Catarse, em cotv.org.br/membro. Se você puder contribuir com a gente agradece demais. Pedir para você também divulgar esse programa. Nós estamos passando ele nas nossas plataformas, no Twitter, no Facebook. Pedir para a produção me confirmar se está passando no Instagram também. Então você pode, se você tiver alguma dessas redes sociais, divulga pra gente, a gente agradece demais. Bem, gente, eu não vou falar muito mais, porque finalmente a gente veio aqui ouvir a Lina, então eu passo a bola aqui para o Henrique. Opa, boa noite aos ouvintes, boa noite à companheira Lina. Estamos aqui no nosso terceiro programa, né? Número 3, Número 3, e contando com a companheira Lina, que veio falar um pouco do trabalho dela com a divulgação que ela tem sobre Cuba, né, com o Cubanias, e que inclusive está com um programa novo para inaugurar, né? Essa semana a gente estava conversando aqui mais cedo, um pouco antes do programa começar, já estou com alguns spoilers aqui. Então, Lina, seja bem-vinda. Como começou o seu trabalho com Cuba, né? Como que você teve esse primeiro contato? Bom, meu contato com Cuba primeiro foi pela Associação Cultural José Martí, lá da Baixada Santista, que fica em Santos, e que foi um lugar onde uma amiga me levou para conhecer, e eu já me encantei com aquilo, e aí eu comecei a aprender sobre Cuba ali, a me interessar, a estudar sobre a Revolução Cubana, e conhecer mais sobre aquelas figuras tradicionais que a gente sempre fala, né? O Fidel, o Che Guevara e todos os outros mais. E aí isso me encantou. Foi uma coisa assim para mim apaixonante descobrir a Revolução Cubana, os detalhes da Revolução e desses revolucionários, e eu me identifiquei demais com isso e comecei a atuar nessa militância ali. Uma coisa que foi muito transformadora para mim foi a Convenção Nacional que a gente fez lá em Santos em 2019, pleno governo do inelegível. A gente fez um super evento gigante no Sindipetro, em Santos, pró-Cuba. Vocês foram nesse evento. Eu convidei o Rui para falar no evento lá. E, inclusive, na mesa, junto com o Rovai. O Rovai, ele parecia que ele tinha... E o Rovai... Ele parecia que ele tinha tomado um remédio amargo ali naquela mesa, mas tudo bem. Mas foi bacana a mesa, foi legal. Aquela mesa foi bacana. Foi um puta de um evento. Foi um super evento. E naquele evento, uma das atividades que eu organizei no pré-evento, vamos dizer assim, foi uma exibição de um filme do Max Alvim, que eu levei ele lá para conversar com a gente do filme, o filme que ele fez sobre Cuba, que se chama Cuba Jazz. E aquele filme foi uma coisa muito marcante para mim. Assim, eu considero que o dia que eu vi aquele filme foi um divisor de águas na minha vida e caiu uma ficha, assim, né? Deu um clique, porque o filme dele, eu falei isso para ele 1000 vezes já, é um filme maravilhoso e já assisti muitas vezes depois. Ele fez um filme sobre Cuba do ponto de vista dos músicos. E eu, como profissional da música, me identifiquei demais com aquele filme. E ele mostra Cuba sob o olhar dos músicos. E aquilo, para mim, foi um tapa na minha cara, porque mostrou que tudo que poderia ter sido a minha vida, a minha profissão de musicista, e não foi, porque eu estou nessa beleza do capitalismo aqui e não no socialismo cubano. E como é que é a vida do músico em Cuba? Porque a propaganda toda diz que o
Cuba, os artistas são perseguidos, não tem arte, que é tudo cinza, horrível e triste. Como é que é isso? Então, a propaganda é o que eu falo toda semana no meu programa lá, o Cubanias. Tudo que a gente busca sobre Cuba na internet, que a gente vê na mídia tradicional, você pode jogar no lixo, porque é só bobagem, né? Então, eles tentam mostrar sempre uma Cuba destruída, aquela história de Estado falido, e o povo passando fome, e um país acabado, e que não tem nada que se salva por causa do comunismo, porque o país só vai ter vida e o povo só vai respirar se acabar com o comunismo. Esse papo furado todo aí que a gente já conhece, né? Mas não é nada disso, é muito pelo contrário. Cuba está, sim, passando muita dificuldade, porque vive numa situação de guerra, sem nenhuma bomba, né? Que é essa pressão que os Estados Unidos fazem sobre o país há mais de 60 anos, com as sanções que ele impõe pelo bloqueio, agora por essa lista de países patrocinadores do terrorismo, enfim. Então, isso cria uma dificuldade imensa para o país, né? Que não consegue respirar. Tudo é mais difícil em Cuba, tudo sai mais caro, ele não consegue ter acesso ao sistema bancário internacional, não consegue crédito, não consegue nada por causa dessas sanções, né? Então, eles vivem com dificuldade, é claro. Um país que está o tempo todo sancionado, não tem como progredir. Cuba é um país pequeno, pobre, não tem riquezas naturais, não é? É uma ilhazinha no Caribe. Enfim, mas, apesar de tudo isso, com todas essas dificuldades, a cultura que a gente vê em Cuba é um negócio impressionante, que impressiona mesmo. E a música cubana é conhecida mundialmente, né? Por ser uma música muito rica e que faz muito sucesso no mundo todo. E os músicos cubanos são excelentes, tem muito músico bom em Cuba, eles têm uma ótima formação musical que eles dão lá, apesar de toda essa dificuldade. Essa última vez que eu fui a Cuba, agora eu visitei o Instituto Superior de Artes, que é como se fosse a universidade de artes deles lá, e eu fui em aula de música lá e eu fiquei impressionada com o nível de formação que eles têm lá. Participei em ensaios de orquestras, fui em concertos e tudo, conversei com músicos. E é impressionante como eles conseguem manter um nível artístico muito bom, apesar de toda essa dificuldade. Então, isso aí é um papo furado danado, essa história aí que falam de uma Cuba destruída. Eles têm uma vida cultural pujante, festivais de cinema, de teatro, o povo participa das atividades artísticas de fato, né? O que acontece por lá, que você vê de dança, de cinema, de música popular, música de concerto, o povo vai, tudo lota, porque é para todo mundo mesmo, né? E isso é muito bacana e é muito gostoso a gente ver. Eu visitei lá em Cuba um lugar chamado Fábrica de Arte Cubano, que é o lugar mais sensacional de arte que eu já vi na minha vida. E está até em lista dos Estados Unidos de 100 melhores lugares do mundo. De tudo, não é de música, de arte, de tudo. E esse lugar está nessa lista aí, né? Eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui lá, eu encontrei o Ben Affleck assistindo coisa lá, entendeu? Porque o povo sabe que é bom, e vai, porque é maravilhoso. E eles têm uma diretriz de que a cultura para eles é importantíssima, importantíssima. O Ministério da Cultura lá é o primeiro, entendeu? Em importância. E a gente tem a frase do Fidel, que dizia que a cultura é o primeiro que se tem que salvar. Então, historicamente, Cuba mostra para a gente que nas épocas de maior crise, eles investiram na cultura primeiro. E como é que é, assim, esse problema dessa discussão sobre o capitalismo, o socialismo e tal, como é que é a vida de um artista em Cuba? Porque no Brasil é aquele negócio, né? A maior parte dos artistas, me perdoem os artistas que estão assistindo, eles estão vendendo almoço para comprar a janta. É uma situação muito complicada. O cara toca quando acha serviço e às vezes
trabalha de graça porque não tem serviço, e muitas vezes o cara é caixa de supermercado de dia e músico de noite. Como é que é a vida do... Como é que funciona essa questão das artes em Cuba? Como é que o cara vive? Olha, o artista lá também tem que se virar. Os músicos que eu tive mais contato, né? Eles também têm vários trabalhos. E no momento atual, que está muito difícil, eles estão se virando. Lá também tem músico agora fazendo outras coisas para ganhar um dinheiro extra, porque a situação está muito difícil lá, né? Então, isso aí agora está pegando. Mas é diferente na música, no sentido de que você tem mais espaço para você fazer a sua música também, entendeu? Mesmo que você tenha toda essa dificuldade financeira, que a gente aqui também tem, eles têm um espaço para o fazer musical que a gente não tem aqui. E aqui você fica totalmente sujeita às questões econômicas. E agora, com a precarização que a gente tem do trabalho, das relações trabalhistas, o músico é afetadíssimo. E é difícil conversar com os músicos, por exemplo, falando do músico, que é a categoria que é a minha, que eu tenho mais contato, né? E é difícil você conversar com um músico aqui para falar dessa situação, porque aqui a gente tem essa conversa do mito do artista. O músico não se sente um trabalhador, entendeu? O artista não se sente um trabalhador. Ele não está vendo que ele se lascou depois do golpe da Dilma, igual a qualquer outro trabalhador brasileiro, que para ele também ficou pior, ele também perdeu direitos, ele também está cada vez mais precarizado. Mas o cara não se sente um trabalhador, ele acha que ele é um ser especial porque ele é um artista, entendeu? Esse papo furado que ficam falando aí para as pessoas acreditarem. Posso? Pode. Não, eu ia te perguntar. Você já foi para Cuba algumas vezes. Eu queria te perguntar um pouco sobre como é que é a vida na sociedade cubana. Qual que é, assim, comparativamente, o que um brasileiro ia chegar em Cuba e achar estranho? Primeiro, quantas vezes você já foi para Cuba? Eu fui duas vezes a Cuba. Foi 2 vezes? Fui 2 vezes a Cuba. O que a gente acha estranho em Cuba? Olha, eu acho que as pessoas têm um ritmo de vida bem mais tranquilo que a gente aqui. Primeira coisa. O trabalho não é uma coisa tão massacrante como é aqui para a gente. Isso é uma coisa que eu vejo. Outra coisa é que a gente, como vive em São Paulo, se é acostumada com esse negócio de violência e ter medo das coisas, dos lugares. Eu nem me considero uma pessoa medrosa, mas mulher sempre tem que tomar um certo cuidado, né? Uhum. E lá não vejo isso. Isso é uma coisa que a gente sente muita diferença. Eu sinto muita diferença. Você não vê nenhum tipo de violência, criminalidade, violência policial, etc. Não, violência policial não tem, porque a polícia nem armada é lá. E agora, violência tem. Você escuta um caso ou outro de alguém que foi roubado, alguma coisa assim, mas não tem comparação com as coisas que a gente vê aqui, entendeu? Primeiro que você não vai ter um assalto à mão armada lá, porque lá não tem, você não vê arma lá. Não vi nenhum caso de falar que teve arma no rolê ali, entendeu? Isso eu não ouvi nenhuma vez. Escutei gente falando, não, tal pessoa foi roubada em tal lugar, chegou um fulano lá e tirou as coisas dele. Isso pode acontecer. Ainda mais agora que está nesse momento de crise muito grave, isso fica sujeito a acontecer. A pessoa, na hora da dificuldade, dá margem a esse tipo de coisa. Mas não tem comparação com aqui. E outra coisa é essa da vida cultural, que também me impressionou muito. Que as pessoas vivem a cultura, mas isso é uma coisa para todo mundo. Não é uma coisa elitista como aqui. Que, por exemplo, eu trabalho nesse meio da música de concerto, que aqui é uma coisa já feita para ser elitista. E lá não. É uma coisa para todo mundo. E as pessoas vão, de fato, né? E isso está muito vivo
no dia a dia das pessoas, a cultura, a vivência da cultura, a importância que se dá à cultura. Outra coisa que eu estranhei muito foi a TV. A TV me impressionou muito. A TV cubana, que você tem poucos canais, mas você vê lá tudo que você não vê aqui na TV, entendeu? Então, eu vi a notícia da Venezuela, eu via vídeo do Fidel, de discurso do Fidel, trecho de discurso do Fidel, tudo que estava se passando na Rússia. Então, esse tipo de notícia da China, que a gente não vê aqui falar em lugar nenhum. Lá você liga a TV e você ouve, né? Você vê esse tipo de reportagem. Tem Telesur, então você vê as matérias da Telesur o tempo todo. É uma televisão ao avesso do que a gente tem aqui. Uhum. E o problema você falou que a situação está muito difícil, tudo, mas se você tivesse que comparar, nesse momento que é muito difícil, é melhor, se você for uma pessoa pobre, é melhor ser pobre no Brasil ou em Cuba? Ah, com toda certeza é melhor ser pobre em Cuba do que no Brasil. Não tenho dúvida disso. Ser pobre em Cuba é ser menos pobre do que o pobre mesmo aqui no Brasil. Isso não tenho dúvida. Porque lá, se está faltando alguma coisa, está faltando para todo mundo. É claro, você tem pessoas que têm mais dificuldade, uma situação mais vulnerável, mas você não tem, por exemplo, isso é um fato que ainda permanece, apesar de toda a crise. Você não tem uma criança fora da escola, você não tem analfabetismo, você não vê ninguém morando na rua. Eu até vi uma pessoa dormindo na rua, assim, um dia, mas uma pessoa, entendeu? Que eu nem sei em que circunstância aquela pessoa estava ali. Eu não sei a situação daquela pessoa. Mas aqui não tem como se comparar com o que você vê aqui. Né? Não tem completamente uma rua que você não vai achar alguém. Não é? E ainda mais aqui em São Paulo. Se você andar no centro de São Paulo, é uma coisa tomada agora de gente dormindo na rua. É uma coisa que está cada vez não crescendo aí, né? Não vejo melhora. Piorou muito. E o problema do emprego, né? Porque no Brasil a gente tem aí, mais ou menos, se eu não me engano, perto de metade da população que não tem emprego. Tudo bem, uma parte criança, uma parte é aposentado, mas tem muita gente que está na idade de trabalhar que não trabalha. Como é que é esse negócio do trabalho lá? Então, não tem desemprego. Todo mundo tem trabalho. A pessoa não trabalha se ela não quiser. E se é alguém que não trabalha, algum ganho ela vai ter. Né? Não tem isso. O problema que tem, o que o pessoal se queixa muito e tudo, são os salários baixos. Né? Mas acontece que lá nem tudo é pelo dinheiro. Por exemplo, o que as pessoas pagam lá de eletricidade é uma coisa irrisória, é praticamente simbólico, é tudo subvencionado. Né? Saúde, ninguém paga nada. Medicamento, agora está faltando muito medicamento. Então, às vezes, as pessoas têm que buscar no mercado negro, vamos dizer assim. Né? E aí ela vai ter que pagar, mas por conta das sanções que Cuba está sofrendo agora. Então, as coisas estão faltando por lá. Mas ela indo num médico, no hospital, e para ter a medicação, ela não vai gastar nada. Né? Esse é o propósito da revolução e do sistema de saúde deles. Né? Cuba conseguiu vacinar toda a população na Covid com a vacina própria. Até porque, se eles não fizessem vacina própria, eles não iam ter acesso às outras vacinas aí do Ocidente. Né? Não iam deixar chegar lá de jeito nenhum. Imagina, os Estados Unidos não deixaram nem entrar respirador, que eles pediram, por favor, para deixar comprar, porque as pessoas na UTI precisavam, e não deixaram nem assim. Eles tiveram que dar um jeito, se virar. E como é que o pessoal lá encara essa questão do bloqueio? Eles têm, o cubano médio, assim, tem noção do bloqueio, do que é, do impacto que tem, ou o governo não consegue passar toda a dimensão do que é o bloqueio? Não, tem até programa na TV falando sobre toda a agressão que eles sofrem o tempo todo dos Estados Unidos, falando sobre
toda essa propaganda dos contra-revolucionários. Isso é bastante falado. Mas, no momento atual, eles têm o problema dessa propaganda bancada pelo governo dos Estados Unidos, que está entrando lá pela internet, porque sim, tem internet. E tem muita gente caindo nesse papo furado aí, dessa propaganda contra-revolucionária. E que começa a falar esse discurso aí, não, porque a culpa é do governo, não é bloqueio, não é bem assim. Então eu já comecei a ouvir agora algumas pessoas repetindo esse discurso aí da propaganda imperialista que entra lá, sabe? Mas a maioria das pessoas sabem, de fato, o que é o bloqueio e o estrago que isso faz na economia cubana. Eu imagino que a propaganda, que nem você falou, né? Agora com a internet e nos últimos anos, deve ter aumentado muito lá em Cuba, né? A gente viu que faz anos aí que a Venezuela, ano após ano, os Estados Unidos tentam algum golpe na Venezuela. Cuba é mais difícil, mas mesmo assim eles não largam mão, né, de tentar acabar com o regime cubano. Não, o dinheiro que os Estados Unidos gastam regularmente na propaganda anti-Cuba é uma quantidade inacreditável. Eu não sei te dizer de cabeça aí, mas eu vi matéria falando que esse ano, inclusive, eles aumentaram o orçamento do que eles têm para gastar nessa propaganda contra-revolucionária que se faz em todo o mundo, e inclusive para entrar em Cuba mesmo, né? Essa semana, agora, esse fim de semana, pegaram um cubano, prenderam um cubano que tinha entrado no país ilegalmente, clandestinamente, e com armas que ele tinha vindo dos Estados Unidos, porque ele foi para os Estados Unidos como imigrante ilegal. Ele entrou lá ilegalmente. E aí ele se bandeou para a gusaneira lá, né? E nessa armação que Cuba desmascarou recentemente, de que estavam preparando ataques terroristas lá dentro, descobriram esse cara aí e prenderam esse fim de semana, esse fulano. E é claro que a imprensa internacional aí já está falando, olha, Cuba prendeu um cidadão cubano alegando que ele estava com armas e queria fazer algum atentado, não sei o quê. Mas eles colocam como se fosse tudo uma invenção do governo cubano, né? Não que foi uma investigação e que eles descobriram e impediram um atentado terrorista. Uma coisa que impressiona é a eficiência do sistema de inteligência cubana, né? A gente teve aqui, ano passado, o Raul Capote, né, que falou um pouco desse processo, de como ele, para quem não conhece a história depois, acho que ele não pode até falar um pouquinho, mas o Raul Capote foi alguém que foi abordado pela CIA para servir como infiltrado no sistema de inteligência cubana, mas o sistema de inteligência cubana já previa que isso ia acontecer e já cooptou o cara antes já explicou o que ia acontecer, e ele se precaveram aí. Na verdade, ele serviu como infiltrado na inteligência americana, né, lá. E assim, o comandante vai vir semana que vem, ele é um dos caras que deu um curso sobre inteligência cubana, e os caras são realmente, assim, com os poucos recursos que eles têm, os melhores do mundo, praticamente. Se for comparar em termos de recurso, né? Então, o livro do Raul Capote, tem um livro dele traduzido que se chama Inimigo, que é muito legal, que ele conta toda essa história aí do trabalho que ele fez como infiltrado da CIA, né? E, na verdade, ele nunca foi essa pessoa que a CIA pensava. Ele sempre foi um revolucionário fervoroso. Então, ele só entrou porque ele sabia que precisavam dele ali. Não foi fácil para ele se prestar a esse papel, né? Foi um sacrifício, vamos dizer assim. Ele falou uma coisa muito interessante. Vou só citar aqui pro público. Que os Estados Unidos, quando abordaram ele, falaram: não, terminando isso aqui, você pode dar aula em qualquer universidade do mundo, você recebe o salário vitalício de tanto. Enquanto ele estava no serviço também era muito fácil para ele conseguir dinheiro. E quando os cubanos foram falar com ele, eles falaram assim: então,
estamos te avisando. Se você quer se juntar e ajudar a gente a acabar com esse esquema, né, se infiltrar pela CIA, trabalhar pra gente, o que você vai ter é o dever de consciência limpa e provavelmente, se a gente precisar, você vai ser atacado pela própria população cubana aí a gente vai precisar te queimar no negócio. A única coisa que você vai receber de nós aqui é o dever de ter servido a revolução. Ou seja, você vê que o sentimento patriótico e o revolucionário foi muito forte ali, né? Porque, de fato, o cara, de um lado, podia ter todo o dinheiro do mundo que a CIA pode oferecer, e do outro é o sentimento de ser um ser humano decente que serve o seu povo, né? Isso eu achei bem interessante quando ele falou. É verdade isso mesmo. Mas e não é só isso que ele teve, porque ele passou um mau bocado, porque tinha gente que ficou muito brava com ele, entendeu? E não aceitava que ele tivesse se sujeitando a esse papel de contra-revolucionário. E ele tinha que manter a cena, né? Mas, na verdade, ele ganhou mais do que isso, porque agora ele é um cara super respeitado em Cuba, né, pelo o ato heróico que ele teve, né, o sacrifício que ele fez. Então ele é um escritor e ele é uma figura assim que todo mundo trata com muito respeito e tem um lugar especial entre os cubanos, vamos dizer assim, né? É um herói, né? Mas o dinheiro não é tudo. Não. Mas ele falou isso, ele falou, os americanos acham que o dinheiro é tudo. Então, eles acham, eles têm certeza. E no filme, no livro dele, ele vai contando isso, né? Essa é a diferença da gente, não são só os cubanos, a gente. Que a gente faz para ganhar o quê? Né? Eu ganho o quê fazendo o meu trabalho de militância de solidariedade a Cuba? Eu ganho só a simpatia dos cubanos. E uma dorzinha de cabeça. Nada mais do que isso. Na verdade, dinheiro eu gasto. Não ganho e ainda gasto, né? Agora, mas o que a gente ganha com isso, esse povo que faz esse tipo de trabalho pelo dinheiro, que se vende. Se eu decidir que eu vou começar a fazer a propaganda contra-revolucionária, rapidinho vou começar a ganhar dinheiro. Você não tenha dúvida disso. E não é pouco, não é? Mas esse povo não sabe que o que a gente ganha não tem o dinheiro que pague. Entendeu? O que a gente faz que não é por dinheiro, não tem dinheiro que pague. Então você não vai fazer, não importa quanto te ofereçam, que você não vai fazer o contrário. É verdade. Elina, esse problema da propaganda, da tentativa de influenciar a população, você diria o quê? Que os cubanos, eles apoiam o governo e o partido, ou que nesse momento aqui já é uma coisa muito misturada? Não, eu diria que ainda a maioria da população apoia a revolução. E, principalmente, para eles, eu acho que pega muito essa questão da soberania, da autonomia do país, da independência, porque, para eles, você se subordinar aos Estados Unidos é uma coisa inaceitável. Perder essa autonomia é alguma coisa inaceitável para um cubano, né? Então, eles falam que você ser cubano significa você ser anti-imperialista, em primeiro lugar. Porque você tem que defender, acima de qualquer coisa, a soberania de Cuba. E o que o imperialismo não aceita, por isso tanto ataque, é a soberania de Cuba, né? A independência, a autonomia que Cuba tem, o seu direito à autodeterminação. Os Estados Unidos não perdoam, né? Porque é isso que a gente precisa na grande maioria dos países da América Latina, que a gente não tem. E eu amplio dizendo que mais do que Cuba só, todo latino-americano que tenha vergonha na cara tem que ser, antes de tudo, anti-imperialista, né? Mas eu acho que o povo tá sofrendo muito essa influência da propaganda que está entrando lá agora. Isso aí está com força chegando. E é um momento de fragilidade, porque o povo está numa dificuldade muito grande, passando muito perrengue, muito sofrimento, porque está faltando alimentos
do que seria a cesta básica deles lá, que o governo fornece regularmente. Está faltando muita eletricidade. Você passar a maior parte do dia sem eletricidade é um transtorno muito grande na sua vida. Um negócio difícil demais, né? E isso vai criando uma insatisfação nas pessoas. Então, quando eu estava lá agora no começo do ano, teve manifestação, que aí o povo já fez um alarde, como se fosse o governo cubano caindo, entendeu? Mas não é nada disso. É que tinha lugar lá que estava muito tempo sem eletricidade e o povo não estava aguentando. Aí algumas pessoas foram para as ruas e reclamar, porque elas queriam ter eletricidade, que não estava dando para aguentar. Mas isso em qualquer lugar que você deixar o pessoal sem luz, vai acontecer isso, entendeu? E como é que o não governo é que reagiu às está manifestações? querendo derrubar o governo por causa disso. E como é que o governo reagiu às manifestações? O governo foi conversar com as pessoas. Pelo que eu vi, eles foram conversar com as pessoas que estavam fazendo esses protestos e ouvir as pessoas e buscar soluções para aquele problema momentâneo ali. Parece que logo em seguida, esses protestos que eu vi que teve lá em Matanzas, que eu estava lá, já logo em seguida deu uma melhorada na questão da energia por lá, mas agora já me falaram que está difícil outra vez, que está ruim de novo, porque eles têm muita dificuldade para manter o fornecimento de energia lá. Primeiro porque é tudo na base de termoelétrica. Eles não têm condição hídrica para fazer hidrelétrica como a gente tem aqui, né? E eles não têm como conseguir combustível. Está tudo bloqueado. Agora, esses últimos tempos, a Venezuela conseguiu mandar combustível para lá, a Rússia também, mas a Venezuela mandou agora essa última vez que eu vi, enganando os radares. Porque se os Estados Unidos pegam, não deixa chegar o navio. O bloqueio é nesse nível, de bloquear navio no meio do mar, para não chegar o combustível em Cuba, entendeu? E deixar o povo na penúria mesmo. E fora essa questão de falta de combustível para ter eletricidade, eles também têm a questão da manutenção das termoelétricas, porque as coisas vão se desgastando, precisa de manutenção. E eles não têm acesso aos equipamentos que eles precisam importar para fazer essa manutenção. Então, são dois problemas aí que vão criando esse problema de eletricidade que está bem difícil deles resolverem agora, nesse momento. Mas eu te pergunto, por que o bloqueio está pior agora do que estava antes? Porque você falou, são 60 anos de bloqueio. Sim, porque no governo Trump o bloqueio foi acirrado. O Trump colocou mais de 240 novas medidas de sanção a Cuba. 240, a mais do que já tinha. E fora isso, nos últimos momentos do governo dele, ele incluiu de novo Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, que é uma lista absurda que os Estados Unidos fazem para colocar os inimigos deles, né? E que provoca a exclusão do sistema bancário internacional dos países que estão nessa lista. Porque o recado que chega, olha, não pode chegar dinheiro nenhum a esses países porque eles bancam terrorismo, eles financiam terrorismo no mundo. Então, nenhum banco no mundo pode mandar dinheiro nenhum para Cuba. Se isso acontecer, o banco sofre multa, sofre sanção, porque os Estados Unidos se colocam nessa postura de xerife do mundo, né? Então, olha, se o teu navio sair daqui de Santos e for levar uma mercadoria em Cuba, você fique sabendo que eu vou te multar. E você não encosta aqui nos Estados Unidos por 6 meses. É assim que eles agem. Então, o bloqueio é uma coisa que desrespeita o direito internacional, porque não é primeiro, que é unilateral, uma medida unilateral. Segundo, porque não afeta só Cuba, afeta todos os países que queiram ter alguma relação com Cuba.
Então, isso aí é uma coisa absurda. Quem são eles para poder dizer a todo país do mundo com quem você pode ter relações comerciais ou não? E muita gente falou que o Trump ia sair, ia entrar o Biden, que era uma pessoa de esquerda, tudo. O governo Biden mexeu alguma coisa nisso? Bom, primeiro que falar que o Biden é de esquerda é uma coisa Não. sem condições nem de discutir isso, né? É claro, mas tô só falando o que dizem, né? Mas supõe-se, né, que o Partido Democrata é um pouco mais progressista do que o outro, o republicano do Trump, né? Mas a gente sabe que são duas faces da mesma moeda e que não muda nada, principalmente em relação à política que eles mantêm com a América Latina. Não mudou nada. O que mudou do Trump para o Biden? O que aconteceu de diferente? Na relação às sanções, o Biden não mexeu em nada. Não mexeu 1 milímetro. E ele foi um pilantra safado, porque ele se elegeu prometendo que ele ia levantar essas sanções que o Trump tinha colocado. Só que ele entrou e ele sofre pressão da máfia cubana de Miami, claro, que está dentro da política institucional ali dos Estados Unidos, porque eles são cidadãos estadunidenses, né? Cubano, quando entra lá, já tem todo o privilégio, não é igual o resto da América Latina, né? E aí ele não quer perder voto. E o pessoal que está ali na política dessa máfia cubana, eles são extremamente anti-revolução. E eles são radicais no sentido que eles acham que é pouco ainda o que se faz contra os Estados Unidos. Eles pedem para cortar mais ainda. Eles pedem para ter invasão militar, para ter ataque, para bombardear. É só coisa absurda. Essas pessoas são cubanas e descendentes de cubanas e elas querem ver o próprio povo sofrer? Elas querem porque é um ódio à revolução. Porque quem são essas pessoas, né, que estão lá nos Estados Unidos fazendo esse papel? Eram aqueles que eram ricos na Revolução Cubana e que perderam tudo, né? Então, eles foram embora. Perderam nada. Eles levaram muito dinheiro embora. Eles continuaram ricos lá nos Estados Unidos, porque o dinheiro foi muito com eles. Mas, por exemplo, as propriedades ou empresas, fazendas que eles tinham em Cuba, isso não tem como levar, né? Então, eles se sentem lesados até hoje. Já está na outra geração, né? O pessoal da época da Revolução mesmo já não tem mais quase ninguém vivo. Mas eles continuam com esse pensamento de que eles querem, até hoje, a devolução dos bens deles lá em Cuba. Eles querem que os Estados Unidos tome o país e que eles tenham direito aos bens que eles tinham antes da Revolução. Isso é uma coisa totalmente irreal. Já se passaram mais de 60 anos, já está tudo tomado conta lá, né? O povo já se apropriou, não tem mais nem cabimento uma coisa dessa. Virou prédios públicos, né? As mansões, as vilas, escolas, hospitais. Ou tem dono privado mesmo, mas de gente que está lá em Cuba, né? Aí eu te pergunto, essa situação toda, você falou que a Venezuela, a Rússia, eles ajudam tudo. Quem que está do lado de Cuba nesse momento aqui no mundo? Olha, quem que está de lado de Cuba, eu acho que o mundo todo está do lado de Cuba. Porque quando a gente vê a Assembleia Geral da ONU, que Cuba vai levar a carta dela contra o bloqueio, pedindo o fim do bloqueio, todo ano na votação é quase uma unanimidade o apoio a Cuba. Só quem vota contra são os próprios Estados Unidos e Israel, que é uma extensão dos Estados Unidos, nem conta. E agora, nessa última votação, se eu não me engano, a Ucrânia se absteve
Eu não lembro os votos exatamente, né? o- A Argentina ou votou junto com os Estados Unidos, ou se absteve. Enfim, É o essas 51º, 52º e Exato. 53º estado dos Estados Unidos. Exato, são essas coisas assim, né? Esses países aí. Quando a gente estava com o governo do inelegível aí também, o Brasil também ficou, acho que se absteve, qualquer coisa assim. E pela primeira vez, que foi uma vergonha sem tamanho isso daí. Mas, enfim, todos os outros países são contra a manutenção desse bloqueio. Então, todos os outros países estão a favor de Cuba. Não é? Ninguém quer essa situação de bloqueio. E é uma coisa totalmente absurda. E prejudica não só a Cuba. Não é? Por exemplo, hoje no programa eu levei a notícia de mais uma vacina que Cuba conseguiu registrar. Uma vacina nova. Eu não me lembro o que é. Acho que é pneumocócica. Enfim, é uma vacina que não tem outra no mundo equivalente a ela. Essa vacina registrada é uma descoberta da indústria de biotecnologia cubana, que é avançadíssima. E assim como esse medicamento, outros que Cuba conseguiu criar ficam só lá. E o mundo não tem acesso. Poderiam ser usados para beneficiar muitas pessoas no mundo e a gente não pode ter acesso porque é de Cuba. E o bloqueio não permite que isso saia de lá. Né? Então, por exemplo, eles têm tratamento para diabetes que não tem em lugar nenhum do mundo. Quando eu fui agora, a última vez, um amigo me pediu para ir a um hospital lá para ver um tratamento para uma doença da vista, que agora eu já não me lembro qual que era o nome da doença. E é um tratamento que só tem em Cuba, não tem aqui. Se a pessoa não for para lá se tratar, ela vai perder a vista. Então, ela tem que arrumar um jeito de ir até lá e fazer esse tratamento para poder não ficar cega, porque aqui os médicos já falaram que não tem o que fazer. Porque não tem o tratamento aqui, só tem lá. E isso não pode sair de lá, porque imagina se a indústria farmacêutica capitalista vai deixar isso aí chegar sem ela ter nenhum controle e ganhar dinheiro em cima disso. Claro que não. Não, mano. Não, a gente estava falando aqui desse apoio internacional e uma coisa que impressiona muito, a gente teve num evento, né? Eu e Lina, a gente teve num evento em Bilbao no início do ano, do Europa por Cuba, que são vários coletivos, canais na Europa em defesa de Cuba. E a Lina está falando aqui agora do apoio internacional que Cuba tem. Me impressionou muito ver a quantidade de apoio que a Revolução Cubana tem nesses países europeus, né? Tinha lá coletivo de apoio para Cuba da Itália, da Espanha, tinha de várias regiões da Espanha, tinha do povo Saharaui também que estava lá, né? Sim. Isso é uma coisa que impressiona. E você teve bastante contato com esses núcleos de países diferentes, né? Então, assim, que você viu disso, assim, fora do Brasil, assim, fora daqui da América Latina, o apoio que Cuba tem nesses países, sobretudo na população desses lugares? Olha, é uma coisa muito bacana da gente ver que o país que você procurar, você vai encontrar um grupo que atua nesse movimento de solidariedade a Cuba. Isso é uma coisa impressionante. E isso é um trabalho do Fidel. Porque quando a Revolução venceu, logo em seguida, Cuba começou a ser cortada de todos os organismos internacionais, né? Não pôde participar de nada, foi sendo excluída de tudo, e aí já vieram as sanções. Enfim, a ideia era promover o isolamento de Cuba mesmo, né? Então, o que o Fidel fez? Bom, se institucionalmente os governos não vão nos apoiar, nós não podemos participar de nada, então nós vamos ter que contar com a solidariedade dos povos. As pessoas vão nos apoiar. E foi aí que ele criou o Instituto Cubano de Amizade entre os Povos e começou esse trabalho de se conectar
ao povo de todo lugar, de todos os países. E eles sempre levaram muitas pessoas para lá. Cuba sempre foi um país muito solidário. A gente tem, até hoje, visitas de solidariedade a Cuba. Aqui no Brasil mesmo, a gente prepara pessoas para as brigadas de solidariedade, né, a Cuba. Né? Agora eu estou participando aqui em São Paulo do Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba, e todo ano se faz uma preparação de um grupo de pessoas para irem nessas brigadas. Elas têm uma formação política antes de irem, e chegar lá é uma viagem de formação, não é uma viagem de turismo simplesmente. Né? Não é só passeio. Não. E, fora isso, Cuba sempre levou muita gente lá para estudar gratuitamente, de tudo que é lugar do mundo. Né? Tem muito palestino lá, até hoje, estudando medicina, principalmente. E, apesar de toda a dificuldade que Cuba tem, sempre fez isso. Tem muito brasileiro que estudou medicina em Cuba. Né? E, enfim, e dessa maneira, Cuba vai ganhando a simpatia dos povos, inclusive do povo dos Estados Unidos, que tem vários grupos de solidariedade a Cuba dentro dos Estados Unidos, e que atua fortemente lá, fazendo protestos para que o governo deles ceda nessa política de sancionar Cuba desse jeito. Né? Então, isso a gente viu na Europa e a gente vê por toda parte. Aqui na América Latina, todos os países você vai encontrar movimentos de solidariedade a Cuba, e na Europa é muito forte isso. A gente viu esses grupos atuarem lá, e é isso aí. A gente tem que se juntar a essas pessoas. O propósito de ir para Bilbao participar desse encontro foi esse, da gente se conectar com esses movimentos de solidariedade a Cuba internacionalmente. Eu tenho contato o tempo todo com a rede continental de solidariedade, que organiza as pessoas de toda a América Latina e o Caribe na solidariedade a Cuba. Agora tenho contato também, depois da saída a Bilbao, com as pessoas da Europa, desse movimento, de vários países, com pessoas da África, que também atuam nesse movimento de solidariedade a Cuba. E, inclusive, agora eu comecei a fazer um trabalho conjunto com eles. Né? Com o pessoal da rede latino-americana, eu já participo, já há algum tempo, né, fazendo essa conexão aí. E agora também com o pessoal da Europa e com o pessoas do norte da África também, fazendo esse trabalho da solidariedade. E é isso, a gente tem que se unir. Porque se você olhar, não só a questão da solidariedade a Cuba nos une, porque os problemas são os mesmos em todo lado desse mundo capitalista. Bem, você falou que muita gente vai lá para fazer medicina, etc. Vamos falar um pouquinho do Mais Médicos? Isso aí foi muito polêmico aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que foi o programa, sobre o fim dele e tal, e, assim, explicasse um pouco como é que funcionava. Olha, esse programa do Mais Médicos, eu entendo que foi uma questão de que a direita usou muito, né, para falar mal do PT, para falar mal do Lula, para falar mal da esquerda, para falar mal da Dilma. Mas, na verdade, essa reação eu vejo como um corporativismo da categoria dos médicos aí, que a gente sabe que é predominantemente de direita, porque eu não posso dizer que é 100%, claro, porque até conheço médicos bacanas aqui, mas a grande maioria dos médicos aqui exerce a medicina para ganhar dinheiro e ficar rico. São verdadeiros mercenários. Quando você chega no curso de medicina, a formação já é um problema, porque o camarada já aprende ali a ter esse tipo de pensamento. Então, o que a gente viu no programa dos Mais Médicos foi um programa que o governo federal criou para trazer médicos em lugares em que os médicos brasileiros não queriam ir.
Isso é um fato. Os médicos brasileiros que têm esse pensamento mercantilista, eles querem ficar nos grandes centros e fazer da medicina uma maneira de enriquecer. Então, é claro, eles vão querer trabalhar lá nos confins do Amazonas, do Tocantins, ou mesmo aqui de São Paulo. Não vão querer, entendeu? Porque ali eles não vão ficar ricos. Eles não vão poder trabalhar cobrando R$1.000, R$2.000 uma consulta, como a gente encontra aqui em São Paulo, médico que cobre. Então, isso não interessa para eles. Agora, esses médicos cubanos vieram para cá, como eles vão ao mundo todo, onde eles são chamados para atender as pessoas em lugares em que se precisa de médicos. E não importa aonde seja, não importa qual seja a doença, como a gente viu na pandemia do Covid, como a gente viu quando teve epidemia de ebola na África, como os médicos cubanos vão e trabalham. E eu escutei aqui de médico cubano falando que ele trabalha preocupado com o paciente. Quando você vai numa consulta com um médico cubano, isso ele já aprende já desde a formação, que é totalmente diferente da formação aqui. Você vai numa consulta com ele, primeiro que ele não tem uma mesa entre o médico e o paciente. Ele põe o paciente numa cadeira ao lado dele, para ele conversar de igual para igual com o paciente. Imagina se um médico brasileiro aqui faz isso. Né? Ele já se coloca acima do paciente. E segundo, que é uma medicina clínica, uma medicina que trabalha muito mais com a prevenção do que com tratar a doença, o sintoma que o paciente leva lá. E tudo ele leva em conta. Um médico que eu conversei falou que o exame dele começa já dele observar o paciente na hora que ele entra na sala, como ele entra. Né? Ali já começa o exame dele. Enfim, é totalmente diferente a postura do médico. Então, o que a gente viu nesse programa dos Mais Médicos foi um momento em que a população brasileira, que muitas vezes nunca tinha tido acesso a um médico, pôde ter. Porque esse programa conseguiu levar médicos a lugares que não tinham atendimento médico nenhum. Não é? Então, foi um grande programa. E aí, o pessoal acabou, porque entrou esse desgoverno, depois do golpe, né? Esse desgoverno, que imagina que ia manter médico cubano aqui. O pessoal começou a falar até a fake news de que os médicos não eram médicos, de fato, eram guerrilheiros. Eu até gostaria que fosse verdade, mas... Infelizmente... Mas eles eram médicos mesmo. E assim, uma das coisas que eles falaram, que a direita acusou o programa de fazer, eles falaram que era trabalho escravo dos médicos, porque uma boa parte do salário que eles recebiam no Brasil voltava para Cuba. Como é que... Então, isso aí é um pensamento deturpado do pessoal aqui, né? Porque aqui, como eu estava te falando, o cara vai exercer a medicina 90% das vezes, porque aquilo é uma coisa que vai dar status e dinheiro para ele. Por amor, né? Por amor ao dinheiro. Exatamente. Isso antes de qualquer coisa. E em Cuba, não. Primeiro, esses médicos, eles têm um pensamento no coletivo. Coisa que falta aqui. Aqui, cada vez mais com esse neoliberalismo, é a valorização do individualismo, né? É o individual, é você e o outro que se lasque. Para você se dar bem, não importa se você está prejudicando o outro. E em Cuba não tem esse pensamento. Né? O pensamento no coletivo lá é uma coisa que impressiona também, que a gente não vê aqui. Né? Então, as pessoas pensam no coletivo, pensam coletivamente, não atua só pensando nela própria, né? Nesse individualismo extremo que a gente vê aqui. Então, o cara vem trabalhar como médico aqui no Brasil ou em qualquer outro país que mandem ele numa missão, e ele tem esse pensamento de que ele está fazendo um trabalho pelo país dele, pelo sistema de saúde do país dele, pelo povo dele, pela família dele. Então, ele sabe que aquele dinheiro que ele está ganhando ali, a parte do salário dele, que é como se fosse um imposto, que vai para o governo cubano,
né? Ele sabe que aquele dinheiro vai ser usado para manter o sistema de saúde que ele e toda a família dele, todo mundo que ele conhece, tem direito a usar lá em Cuba, sem pagar nada, por exemplo. Né? Então ele sabe disso. Ele sabe que ele estudou medicina por conta do governo cubano e que ele estudou sempre por conta do governo cubano. Não é o governo, é do povo de Cuba. E que ele faz parte desse coletivo. Então, ele está fazendo a parte dele ali também. Então, ele se sente bem. Eu escutei isso de médicos. Eu estou tranquilo aqui fazendo esse trabalho, porque eu sei que o dinheiro que eu estou ganhando aqui, eu estou ajudando a manter o meu país. Eu estou ajudando a manter a minha família. Eu estou ajudando a manter o sistema de saúde que a gente tem lá. Eu estou ajudando a manter a formação de médicos que a gente tem lá. Quando que você escuta isso de um médico aqui? Esse negócio dos médicos, isso aí é uma coisa muito comentada no imaginário assim popular, né? A pessoa fala Cuba, não, tem os médicos e tal. Aí eu te pergunto, você falou um pouco sobre esse problema do mais médicos e tal. Em Cuba, um médico ganha muito mais do que um outro trabalhador? Porque aqui os médicos brasileiros não quiseram ir para essas localizações no programa do Mais Médicos, os salários eram acima de R$10 mil. Como é que é essa diferença de pagamento entre um médico e um atendente de supermercado, sei lá, que outra profissão? Não, lá os salários são bastante homogêneos, vamos dizer assim. Não tem diferenças salariais gritantes como a gente tem aqui. O que a gente tem agora, com esse negócio, com essa mudança econômica que Cuba fez recentemente, de ter os pequenos negócios, né, por iniciativa privada. Então, você tem pequenas empresas, pequenas e médias empresas agora privadas em Cuba também. O que você acaba tendo é, algumas vezes, pessoas que exercem trabalho nessas atividades privadas ou pessoas que trabalham com o turismo que acabam ganhando mais do que profissionais que têm uma superqualificação lá, né? Porque a questão dos salários lá é um problema para eles, tem sido um problema, é uma das contradições da revolução, vamos dizer assim, que eles não estão sabendo, não estão conseguindo resolver com toda essa dificuldade que eles têm, que agora chegou um ponto em que eu ouvi de uma professora lá da universidade, que ela tinha um aluno que não estava indo para a aula, e ela não sabia por quê, e chamava o aluno e ele não aparecia e tal. E um dia ela foi numa loja lá dessas novas, privadas, e ela encontrou o aluno lá vendendo, de vendedor na loja. E aí ela conversou com ele e tal, porque ele não estava indo, e ele estava agindo pelo imediatismo, porque ele precisava de dinheiro, e naquele momento ele estava ganhando melhor, vendendo ali, estava trabalhando como vendedor naquela loja privada, naquela pequena loja privada, do que ele iria ganhar se ele terminasse o curso dele lá na universidade, entendeu? No salário que ele teria. Então, isso aí é uma contradição que está acontecendo agora dentro da sociedade cubana, que eu não sei como é que eles vão contornar e como é que vão resolver essa situação, porque está tudo muito novo isso aí ainda, né? E essa situação do pós-pandemia criou toda uma excepcionalidade ali também na economia e juntou tudo, não é? As sanções acirradas, a crise da pandemia, que suspendeu o turismo, as mudanças econômicas que eles fizeram, talvez no momento errado, e tem os erros do governo cubano também, que o governo cubano não é perfeito também, e sem erros, porque isso não existe em lugar nenhum. Não é? E o povo tem consciência disso também, que tem erros do governo cubano em muitas coisas, muitas vezes, e eles também reivindicam e reclamam e brigam, como qualquer lugar, como qualquer país do mundo, né? Não tem paraíso na Terra, não. Perfeito. O Mauro Sou pergunta aqui para você, Lina, você sofreu algum tipo de perseguição devido à sua defesa da Revolução Cubana? Perseguição? Olha, eu já fui xingada algumas vezes, não só na internet, sou sempre. Na internet isso é normal, né? Mas na vida real também já fui xingada até na rua.
Te mandaram para Cuba? Um milhão de vezes, já nem sei quantas vezes. Né? Mas, por exemplo, na última eleição, eu estava fazendo trabalho de rua e eu estava com alguma coisa de Cuba. Não lembro se era um boné ou esse colarzinho que eu estou sempre com ele, eu não sei. E uma pessoa que estava passando na rua, do nada, parou quando viu essa referência a Cuba, parou para me xingar e começou a me ofender de tudo que você pode pensar, entendeu? Mas eu já vi gente me desqualificando por isso, me ridicularizando, como se eu fosse uma idiota, entendeu? Ah, imagina essa pessoa aí, uma cretina, onde já se viu, o comunismo é uma coisa que já acabou, já é destruída, todo mundo já sabe disso, entendeu? Cuba é um país que já foi, isso aí, depois da queda do Muro de Berlim, acabou tudo, né? Então, que essa palhaça aí tá perdendo tempo com isso daí? É uma imbecil. Já fui ridicularizada muitas vezes, gente que debochou de mim. Então, isso aí faz parte dessa militância, né? A gente já sabe como é que é. E bobagem sobre Cuba falam o tempo todo para mim, muitas vezes. Mas eu acho que não passou disso aí. Já teve gente na rua, do nada também, assim, passou no carro e me xingou, porque viu alguma referência, alguma camiseta, alguma coisa de Cuba, me xinga de graça, assim, entendeu? Eu sempre penso, não, eu sou uma senhora, ninguém vai me xingar, pois tem gente que faz isso, mesmo assim. E assim, muita gente que defende Cuba não é necessariamente simpático a outros governos revolucionários. A gente tem o caso da Coreia do Norte, a gente teve o caso da União Soviética. Por que você acha que tem essa situação? Muita gente que defende Cuba não apoia... Pelo menos é simpático, vai. Tem uma visão um pouco pior desses governos mais no Oriente. Eu acho que é... Você quer dizer que o pessoal é mais hostil em relação a Cuba, é isso? Não. Mais hostil em relação aos outros. Cuba, em geral, tem uma maior simpatia, você nota, assim. Entre o cara que não é necessariamente de esquerda e tal. Ele dá uma olhada, fala, Cuba. Agora só a Coreia do Norte, o cara fala, complicado, o pessoal só tem um corte de cabelo, começa aquelas coisas... Eu acho que é desinformação. Porque se de Cuba a gente sabe pouco, porque a desinformação de Cuba é muito grande. Depois que eu me enfronhei nessas questões de Cuba aí, que eu enxergo o tamanho da desinformação que as pessoas têm sobre Cuba. Né? As perguntas que as pessoas falam, as bobagens que falam sobre Cuba, são muitas. E Cuba está aqui, na América Latina. Agora, se você falar de uma Coreia do Norte, de uma China... que ainda por cima a gente tem a distância cultural, a distância da língua, a distância geográfica mesmo, né? A desinformação é muito maior. O que chega da Coreia do Norte pra gente? Que eles só têm um corte de cabelo. Não é? Que você não pode sorrir lá e você é obrigado a chorar se o Kim Jong-un mandar você chorar. É isso que chega pra gente. Não é? Eu mesma sei pouquíssimo da Coreia do Norte. Ainda que eu sei algumas coisas que eu sei, porque eu conversei com gente que foi à Coreia do Norte e perguntei, falou, olha, então, como é que é? Tal. E me contaram alguma coisa, assim. Mas não é uma informação que chega pra gente. Então, eu atribuo a isso, porque a desinformação eu acho que é ainda maior do que em relação a Cuba ou a Venezuela. E assim, tem toda essa situação da desinformação e tudo. Aí eu queria te perguntar, o governo, por exemplo, até agora falou em reviver o Mais Médicos, mas já falou que não ia ser com médico cubano, que não ia ver e tal. Você via que era um negócio defensivo, às vezes meio confuso. Por que você acha que esse novo governo está com tanta dificuldade assim de fazer coisas desse tipo? Porque isso aí seria bom para Cuba e seria bom para o Brasil também, né? Sim, porque eu acho que a gente não tem ambiente para fazer isso aí. Esse governo Lula agora é um governo que veio de uma frente que tem muitos partidos de direita que só se colocaram contra o Bolsonaro, né? Mas continuam sendo de direita.
E a gente está num ambiente muito hostil. Eu não sei se seria seguro até para os médicos cubanos nesse momento aqui, com a hostilidade que ainda existe em relação a Cuba, porque isso foi uma coisa que se acentuou muito nesses 4 anos de desgoverno aí que a gente teve, né? Foi uma propaganda anti-Cuba e contra os médicos cubanos, muita coisa. Foi uma demonização dos médicos cubanos. Aquela cena daqueles apoiadores do inelegível no aeroporto xingando os médicos cubanos, agredindo, foi um negócio chocante, né? Uma vergonha. E isso daí pegou muito. Então, as pessoas ainda têm essa imagem de que Cuba é uma coisa associada ao mal. Esse povo aí da extrema-direita ainda associa muito isso, né, a coisas malignas, Cuba, né? E eu acho que o governo, apesar de estar promovendo abertamente uma política de aproximação com Cuba, não consegue colocar de novo aquele programa com os médicos cubanos, porque eu acho que não tem correlação de forças para fazer isso aí, né? Mas eu espero que mais algum tempo as coisas vão melhorando aqui e a gente consiga retomar isso daí, né? Quem sabe a gente precisa ainda ter mais terreno nosso, na verdade, que ainda é muito pouco nesse momento. A gente só tirou a extrema-direita, que ainda continua bem forte aí. Não deu uma paz para a gente, vamos dizer assim, ainda não. A gente precisa ainda baixar muito a bola desse povo aí. Eles têm que se recolher muito ainda. Mas eu acho que a gente caminha para que isso seja amenizado, conforme o governo Lula for conseguindo fazer mais alguma coisa e se saindo bem, caindo no agrado do povo, e a gente for conseguindo dar mais uma enfraquecida aí nessa extrema-direita aí, quem sabe a gente consegue retomar isso aí uma hora, né? Mas a política de aproximação com Cuba do governo Lula tem sido declarada. Ele retomou as relações diplomáticas, a gente tem uma embaixada agora lá em Havana, muito ativa, muito bacana, um embaixador que está lá, está muito atuante, e todo o governo brasileiro tem atuado em atividades de aproximação com Cuba. É uma política explícita de aproximação com Cuba. Enquanto eu estava lá mesmo em Cuba, agora no começo do ano, teve visitas de vários ministros brasileiros que foram lá fazer programas de parceria com o governo cubano. Eles estão investindo nessas parcerias. Então, o governo está incentivando que a gente crie programas e apresente projetos para que se invista nesse programa de reaproximação com Cuba. Isso é um fato. Isso, de fato, está sendo feito. Então, eu acho que o Mais Médicos precisa de mais tempo para conseguir a gente tomar esse espaço outra vez. Então, esse negócio, você falou extrema-direita, mas a direita, entre aspas, civilizada, também não gosta de Cuba, né? Não. E nós temos... Eu queria te perguntar sobre isso, mas nós também temos o caso da esquerda, que uma boa parte da esquerda também não ajuda. Para não dizer que atrapalha bastante, que é até, inclusive, contra o governo de Cuba. Como é que você vê esses dois casos aí que assim, nós temos o bolsonarismo, que é normal não gostar de Cuba, não gosta de ninguém, e aí nós temos a direita estilo PSDB e a esquerda estilo PSOL, PSTU, que também não gostam de Cuba. Não. Eu não concordo com você. Eu acho que quase toda a esquerda apoia Cuba. Que, inclusive, esse é um dos poucos temas que eu acho que unifica as esquerdas, com mais divergências que elas tenham. Agora, eu não vou falar o nome do partido, mas partido que não apoia Cuba, eu não considero de esquerda. Entendeu? Isso para mim não é esquerda, isso para mim é pseudo-esquerda, porque não tem nenhuma coerência, não tem nenhum sentido. Porque eu considero uma exceção. Isso aí não é esquerda.
Isso aí foi tão do lado de lá que deu uma volta. Nós tivemos recentemente o caso do Gabriel Boric, né, o presidente do Chile, que não apoia Cuba. Então, eu não considero isso esquerda. Né? Teve mim, gente é um de um ponto... referido partido que foi lá pra posse do Boric, ficou super feliz e tal. O pessoal pode dar no Google tudo. Eu não vou falar porque o pessoal vai falar que é competição eleitoral. Porque, inclusive, quando a gente tem esses movimentos de solidariedade a Cuba que a gente tem no Brasil todo, é um dos traços desses grupos que você consegue unir gente dos mais diferentes partidos, com todas as divergências que pode ter em todas as outras questões, mas no aspecto de apoio a Cuba é alguma coisa que todos têm em comum, entendeu? Então, para mim, se diz de esquerda e é contra a Revolução Cubana, isso para mim não é esquerda. Cuba, para a esquerda brasileira, deveria ser... para a maioria dos partidos né? Mas deveria ser um farol, né? Aquela ilhazinha... É o mito de Davi contra Golias encarnado, assim. Aquela ilhazinha lá do lado dos Estados Unidos, que até hoje resiste. Derrubou a ditadura, impediu as tentativas de invadir e até hoje resiste lá, né? Mas é tido como um farol mesmo da esquerda, sobretudo na América Latina, né? Porque está aqui com a gente e nas barbas ali dos Estados Unidos, né? Mais perto do que aquilo não tinha como estar, e consegue se manter apesar de tudo que sofre, de todo o ataque que tem sofrido e que a imprensa não fala, mas durante muito tempo os Estados Unidos promoveram ataques terroristas dentro de Cuba. Muita gente morreu, muita gente ficou lesada por causa desses ataques terroristas que eles promoveram lá dentro de Cuba mesmo. Né? E mesmo assim, Cuba resiste e o povo cubano tem como uma questão de honra, acima de tudo, você ser se considerar cubano e apoiar a revolução é você ser contra a intervenção dos Estados Unidos no país. E esse povo que está lá em Miami pedindo a contra-revolução, eles são os maiores entreguistas do mundo. Eles querem Cuba como mais um estado dos Estados Unidos, na verdade. Né? Eles querem que tome conta, que invada militarmente, que seja uma extensão, como era antes da Revolução. E o pessoal acusa tanto Cuba de uma ditadura. Ditadura, o que eles não falam, o que eles escondem, né? A nossa mídia aí, ditadura era o que tinha antes, com o Fulgêncio Batista, que era uma ditadura sangrenta, que assassinou muita gente, em que as pessoas não tinham liberdade nenhuma e que era totalmente subordinado ao governo dos Estados Unidos. Né? As decisões eram tomadas na embaixada dos Estados Unidos, as decisões de governo de Cuba. Olha o nível de absurdo que a coisa é, o nível de subserviência que era isso, não é? E ele era um ditador assassino. As pessoas sofreram muito nos anos do governo Batista em Cuba. Muita gente morreu, né? Por não se submeter às bandalheiras do governo do Fulgêncio Batista. E agora querem falar que foi a revolução que trouxe ditadura, que matou não sei quantas pessoas, não sei o quê. Muito pelo contrário, essa ditadura sangrenta que eles falam era o que tinha antes. E esse problema das eleições? Porque uma coisa que o imperialismo faz muito é falar do problema do partido único. Mas tem eleição lá. E tem. Como é que é esse negócio da eleição? Tem. E é diferente do nosso sistema eleitoral, né? Aqui a gente fala que tem um sistema da democracia burguesa, que é completamente diferente do que tem lá. E como as pessoas têm isso aqui como referência, elas acham que é isso que é a democracia e que se Cuba não é assim, então é porque não tem, então é porque é ditadura, né? Só que é completamente diferente. As pessoas têm outro tipo de participação, os partidos não têm, o partido é um só, mas ele não tem um papel eleitoral como tem os partidos aqui, né? É outra função. E quando a gente fala dessa questão de ter um partido só, eu lembro sempre da frase do Raul Castro, que eu até coloco sempre no meu programa lá. Já coloquei várias vezes, já postei nas redes sociais, que tem uma fala dele,
contando uma história de um americano que questionou sobre essa questão de Cuba só tem um partido, que não tem democracia porque só tem um partido. Aí ele respondeu pro fulano, mas nos Estados Unidos também. E o cara ficou indignado. Falei, como assim? Nós temos dois, né? O republicano e o democrata. E o Raul Castro, né? Falei, como se eu não soubesse, ele me falou isso ainda. E aí, o que ele respondeu pro camarada? Falou assim, então, esses dois partidos, republicano e democrata, é como se em Cuba nós tivéssemos dois partidos. Um dirige o Fidel e o outro eu. Mas não é isso? Então, é um outro sistema, mas as pessoas têm uma forte participação eleitoral. A eleição do presidente é indireta, porque é pelos membros da Assembleia Nacional, que são eleitos pelo povo, que tem representatividade local, e tudo é feito democraticamente. Por exemplo, quando teve agora o novo Código de Famílias, que eles aprovaram lá, que trouxe mudanças bastante grandes nas leis lá, isso foi debatidíssimo com o povo cubano. Isso foi colocado em votação para toda a população, né? E para isso ser aprovado, teve que ter o aval da população em voto. E foi uma maioria maciça, eu não lembro o número agora. Eu acho que é na casa dos 70%, mais de 70% de aprovação popular no voto para esse código ser implantado. Né? E isso depois de ter sido muito tempo discutido e debatido com a população. Então, você quer alguma coisa mais democrática que isso? Você tem ideia de como é que são escolhidos os candidatos para a eleição? Porque você tem um partido só. Então, se você vai ter candidato, o processo de seleção desses candidatos acaba sendo uma coisa importante, né? Sim, isso aí, as pessoas escolhem os candidatos locais pela atuação da pessoa, né? Na sua comunidade, no lugar onde ela vive. Não é uma questão de partido X ou Y, né? É pela vivência daquela pessoa ali, pela atuação que ele tem ali, se ele tem algum papel de liderança, se ele tem algum papel relevante ali. Então, aquela é uma pessoa que a população da comunidade dele apoia para que ele tenha um cargo X ou Y. E outra coisa mais, se você é eleito um deputado, por exemplo, da Assembleia Nacional em Cuba, você não vai ganhar um centavo por isso. Você vai fazer aquilo só pelo prazer de servir a pátria, igual o Raul Capote, entendeu? Porque se o cara, não sei, vamos supor, se ele é professor e ele ganha o salário de professor, ele vai fazer essa atividade e ele vai continuar ganhando o salário dele de professor, não vai mudar nada. E aquilo não é uma atividade que ele vai fazer em tempo integral. Né? Você tem X vezes que se reúne a Assembleia Nacional lá, entendeu? Você vai naquelas atividades, né, quando precisa, não é o tempo todo, como aqui, que um deputado está lá, em tese, deveria estar trabalhando todo dia, mas a gente sabe que isso não acontece. Eles trabalham 3 dias por semana. E ainda tem um recesso enorme. Enfim. Trabalho com, entre aspas, né? E aí, lá é assim, você vai exercer essa atividade como deputado, mas você continua no seu trabalho normal. Você vai continuar ganhando o teu salário normal. Você não vai ganhar nada diferente porque você tá atuando como deputado ali. Isso ali você está fazendo em benefício da tua comunidade. E acabou. Então, eu acho que isso também faz toda a diferença. Quer dizer, ninguém fica rico com a política em Cuba. Não, se ficar rico é porque fez alguma corrupção. Se ganhar algum dinheiro, alguma coisa, é porque teve algum caso de corrupção, alguma coisa lá, que aí o pessoal vai pegar, né? Inclusive, teve, quando eu estava lá em março, um ministro da Economia que foi deposto porque pegaram uma situação de corrupção nele lá. E aí foi uma coisa que não se comentou muito, não, porque ia ser investigado. Né? Então, até onde eu vi, eles não tinham explicado ainda o que tinha acontecido, porque eu acho que enquanto está em investigação, eles não vão falar. Né? Eu suponho que seja isso. Mas foi um escândalo, sabe, no país, assim, porque o ministro foi afastado por suspeita de corrupção.
Então, corrupção é uma coisa que é do ser humano e tem no mundo inteiro, né? Não é porque é Cuba também que todo mundo é santo lá, não. Não tem essa... Vamos fazer essa idealização do país, porque os problemas existem em todos os lugares, né? Então é isso, mas ninguém pode ficar rico na política lá, não. Não tem esses meios de tirar dinheiro da política como tem aqui. Aqui a pessoa já entra para encher o bolso, né? Aqui a gente vê até gente que não tem como explicar tanto dinheiro que conseguiu ter, né? Quanto aumentou o patrimônio depois de exercer cargo político. Não tem explicação, né? Tem muitos casos aí que a gente vê. Tem muita gente. Tem casos na política, o cidadão adquire uma quantidade enorme de imóveis aí e assim, pagos à vista, coisa que eu nunca vi na minha vida. Com dinheiro vivo. Não, isso né? A moda antiga. Né? A moda antiga, não, é vintage. Aí assim, tem várias coisas para abordar, né? Mas eu queria te perguntar, você acredita que no Brasil nós deveríamos ter uma revolução que colocasse o país na mesma direção que a Revolução Cubana colocou Cuba? Olha, eu acho que a Revolução Cubana funciona para Cuba. A gente tem outra realidade e a gente tem que pensar e descobrir e achar o nosso caminho, assim como cada país, né? Cuba é um modelo, é uma referência, é um farol para a construção do socialismo, sobretudo na América Latina, em que a gente tem esse pensamento de que a América Latina é um conjunto, é uma unidade, vamos dizer assim, que tem problemas comuns, como já dizia o José Martí, como já apontava o Che Guevara, não é? Que temos todos uma realidade muito semelhante em muitas questões, temos muitos problemas em comum, toda a América Latina, mas cada país tem que encontrar o seu caminho, não existe uma solução única que vai servir para todo mundo. Né? E o próprio Fidel Castro falava que a maior colaboração que a gente pode fazer com a Revolução Cubana é a gente construir no nosso país o nosso caminho para a nossa revolução. Né? Mas você considera que o socialismo seria um objetivo comum de toda a América Latina? Eu acho. Eu acho que esse é o único. Eu acho que esse é o único caminho que a gente pode vislumbrar, porque o capitalismo fracassou. Como é a frase lá do rapaz que ele fala, o capitalismo, como é que ele fala? Não deu certo, fracassou, fracassará, é uma coisa assim, eu não lembro agora a expressão que ele usa. Deu errado. Deu errado e vai dar sempre. Falhou, ele fala. Falhou e falhará, né? Sempre, em qualquer circunstância. E a gente está vendo isso dia por dia, cada vez mais. Né? E o imperialismo está se destruindo, rumo ao seu fim, assim esperamos. Né? E o que a gente vê pela frente é o quê? A China. É a China que vem ocupando esse lugar aí. A China tem um pensamento totalmente socialista. A China está conseguindo tirar o povo da miséria, né? Está conseguindo construir um país que não é belicista e que investe dinheiro em tecnologia, nos benefícios sociais do seu povo, nas relações com os outros países, por meio de investimentos, de parcerias, não de ataques bélicos e de sanções, não é? Então, esse é o caminho. E o Partido Comunista Chinês continua muito bem, obrigado. Lina, eu queria que você falasse pra gente um pouco do programa que você vai inaugurar essa semana, que você estava me contando. Vai ser um programa para falar... Porque nesse Europa por Cuba tem vários programas em espanhol, né? Sim. E você vai inaugurar com o Paulo, lá de Portugal, um programa para falar em português com essa comunidade de apoio a Cuba Internacional. Eu nem falei do meu programa, né? Também não falou. O Cubanias, que eu faço toda segunda-feira às 10 da manhã no canal da editora Cotter, que foi quem me convidou para começar esse programa. E aí
comecei assim despretensiosamente e o trabalho foi não crescendo aí e abrindo portas para outras coisas, né? Agora a gente está em outros canais também, está na TV Resistência Contemporânea, no Iaras e Pagus, e está no canal do Europa por Cuba também. E o pessoal do Europa por Cuba, eu me aproximei deles justamente por causa do meu programa. Eles viram meu programa e aí entraram em contato comigo. Porque eles queriam alguém que fizesse esse trabalho que eles fazem, que eles viram no meu programa, em português, né? Então, foi assim que eu comecei a ter contato com eles. E aí, a partir dessa ida ao encontro de solidariedade a Cuba em Bilbao, que eu conheci o companheiro lá de Portugal, que faz parte desse grupo, e a gente planejou um programa para falar com a comunidade lusófona internacionalmente. Inclusive, a gente está querendo incluir mais algum país aí de língua portuguesa. Vamos ver quem a gente consegue. Vamos ver o que a gente consegue aí, né? Se for um país africano, vai ser legal. E aí a gente vai começar na semana que vem fazer o primeiro programa dentro do canal Europa por Cuba, para falar do trabalho da solidariedade a Cuba e de outras questões afins, para a comunidade lusófona dentro do canal ali também, né? Porque eles têm programa, o núcleo central, o programa principal é em espanhol, tudo em espanhol, até porque é feito na Espanha mesmo, né? E dialoga muito com a América hispânica. Mas eles têm programa agora em árabe, eles têm um programa em russo e agora o pessoal começou um programa também em italiano. Tem o canal agora da Itália, que tem um grupo de solidariedade a Cuba fortíssimo e dos mais antigos do mundo. Então, agora a gente vai começar em português também, que a ideia é essa, é de ter esse canal, um espaço no canal para falar em diferentes línguas, né, sobre a solidariedade a Cuba e assuntos afins. Muito bom. Você está há quanto tempo com Cubanias? 3 anos. 3 anos já. Completei 3 anos já de Cubanias. E vamos seguir. Contando, né? Eu pedi para a produção colocar na descrição do vídeo as informações para o pessoal acompanhar o programa da Lina. Assim, Lina, como é que você vê aí a figura, né? Porque uma coisa que muita gente da direita critica na Revolução Cubana, na Revolução Russa, na Revolução na Coreia, tudo, é o problema de que, em grande medida, a Revolução criou líderes, pessoas que foram consideradas assim, edificadores daquela sociedade, daquele processo, uma coisa que muita gente acha que poderia se considerar normal, né? Como é que você vê a figura do Fidel Castro e do Che Guevara? Olha, o Fidel Castro, para mim, é o maior revolucionário da história. Não vejo ninguém acima dele, para te falar a minha opinião sincera, né? O cara era uma inteligência brilhante, um estudioso a vida toda, e ele concebeu toda a luta revolucionária que a gente teve aí. Eles consideravam um herdeiro do Martí, do pensamento do José Martí, e ele foi o cara que construiu essa revolução enquanto ele esteve vivo. Isso que é a verdade. E ele era uma figura carismática que inspirava confiança no povo cubano. Enquanto o Fidel estava ali à frente da revolução, olha, que os cubanos passaram dificuldade até maior do que eles têm agora, no chamado período especial lá, depois da queda da União Soviética, que a coisa foi mais difícil para o povo cubano do que está sendo agora. Mas tinha o Fidel à frente. E aquilo, com o Fidel à frente, o povo cubano ia até embaixo d'água com ele. Porque ele passava essa confiança para as pessoas, para a população, né? E ele passava essa segurança e a firmeza na luta revolucionária. E ele era um cara de uma integridade que as pessoas tentam
queimar o Fidel o tempo todo, mas até hoje eu não vi nada que me convencesse do que falam sobre ele e contra ele, não é? E ele, é famosa a frase dele, né, de quando ele foi nos Estados Unidos, que perguntaram para ele se ele estava usando um colete à prova de balas, porque ele estava lá no coração do inimigo, que quantas vezes tentaram assassinar o Fidel, é uma coisa que virou até uma coisa lendária, de tantas vezes que tentaram assassinar o Fidel e ele morreu de velhice, né? Que isso aí é um fenômeno, porque a CIA mata gente o tempo todo aí, eles matam até gente dos Estados Unidos mesmo, imagina um latino-americano. Isso para eles, mais um, menos um, custa nada, né? Quantos eles mataram, que a gente está cansado de ver aí, né? Aqui mesmo. Né? Enfim, e fora Allende, essas coisas todas aí que ele está cansado de ver. E o Fidel, eles não conseguiram. É uma coisa fenomenal isso daí, né? E enquanto ele esteve vivo, ele falava sobre essa firmeza que ele tinha que ter no enfrentamento do imperialismo. E a história que eu estava contando, de que ele estava nos Estados Unidos, perguntaram se estava com colete à prova de balas. E ele abriu a camisa assim e mostrou o peito nu para falar assim, eu tenho um colete moral. E ele tinha, de fato, ele tinha esse colete moral. Né? Ele era o avesso dessa covardia que a gente vê hoje nesse povo aí da extrema-direita, que você fala que está indiciado, já fica tudo doente, vai para o hospital, vai para a internet chorar, entendeu? Se arrepende de tudo que fez. Né? É o avesso. Né? Ele era um homem de coragem, que sustentava tudo. Quando ele fez o assalto ao quartel Moncada, e eles sofreram uma derrota e ele foi preso, ele mesmo construiu a defesa dele, dispensou o advogado e ele mesmo fez. Né? A história me absolverá, e fez aquele discurso em defesa própria, falando isso daí, né? Que não tem problema, basicamente é isso, não tem problema que vocês estão me condenando agora, porque eu estou certo e a história me absolverá e eu vou vencer. Né? E ele tinha essa convicção e ele passava essa convicção. E ele foi importante até para o Lula aqui, né? Porque quando o Lula sofreu a primeira derrota eleitoral, ele ia desistir. Né? E ele falou para o Fidel que ele ia desistir, que ele não ia levar isso adiante, que não dava pé. E o Fidel incentivou ele, falou assim, então, quando que um operário no Brasil, uma pessoa do povo como você, um trabalhador, chegou nesse lugar que você chegou, teve o tanto de voto que você chegou, conseguiu chegar perto de ganhar uma eleição para presidente assim? Nunca. Então, não desiste. Né? Esse é o Fidel. Fidel, para mim, é o maior, é uma figura única, e cada vez que a gente lê um texto do Fidel, ouve um trecho do Fidel, a gente está aprendendo alguma coisa da luta revolucionária, da resistência, do enfrentamento ao imperialismo. E o Che Guevara, então, é essa figura emblemática de imagem do herói. Como ele morreu muito novo, né? Ele passa uma imagem mais de juventude. O Fidel viveu muito tempo, né? Eu queria te perguntar sobre a grande, a gente poderia dizer, divergência entre os dois, né? Fidel Castro pediu que o Che Guevara ficasse em Cuba, tudo, e o Che Guevara tinha a ideia de que a solução era espalhar a revolução, e fez uma coisa que nunca vi ninguém fazer, que é voltar, que é, depois de ter feito a revolução, pegar em armas para ir fazer outra revolução no meio do mato, repetir a obra dele em Cuba. Como é que você vê esse problema da ideia da internacionalização da revolução que o Che Guevara defendia, né? Então, eu não acho que o Fidel seja contra isso, a internacionalização da revolução. Ele também foi alguém que bancou aquela ajuda de Cuba à luta em Angola, não é?
Ele não foi contra as lutas internacionais, não é esse o ponto, não. né? Contra ele nunca foi. Eu tô falando que o Che Guevara considerava que aquela era a grande missão da vida dele. Sim, né? é que eu acho que o Fidel talvez não quisesse que o Che fosse ele pessoalmente para esse enfrentamento, né? Até porque ele era uma liderança lá e ele era importante dentro da construção da revolução lá em Cuba também, como o Fidel. Você imagina se não tivesse o Fidel para a construção dessa revolução, a falta que teria feito, né, o Fidel. E o Che Guevara, eu acho que ele fez essa falta, porque ele considerou mais importante. Aí eu acho que foi uma questão pessoal dele mesmo, né? Ele considerou mais importante ele ir para a luta mesmo, para as revoluções locais, pessoalmente, do que dar algum apoio, alguma coisa assim. Eu vejo o Che como um idealista, e ele fez isso com Cuba, na verdade, porque ele não é cubano de nascimento, ele era um argentino, né? Então, eu acho que ele entendia que esse era o papel dele, e que como ele fez em Cuba, ele tinha que fazer em outros lugares, né? Então, eu entendo que ele se via assim, com esse papel, com esse lugar. Se ele fez em Cuba, ele tinha a obrigação de continuar fazendo essa luta em outros países. Vou falar uma coisa, viu? Che Guevara é o argentino mais simpático que eu já vi na minha vida. Ele talvez seja o único argentino simpático que eu vi na minha vida. Não é verdade. Tem tantos argentinos legais. Precisaria me apresentar. Argentina é um bicho complicado. Eu tenho grandes amigas argentinas. Não, amigo, eu conheço também, mas hoje os caras, eles são complicados. Bem, tem uma pergunta aqui pra você, Lina. Perguntaram qual instrumento que você toca. Eu toco oboé. Eu já vim aqui num programa que eu toquei corno inglês, mas já faz tempo. Você tocou corno inglês aqui no... Toquei. Olha só. Toquei. E você tá trabalhando o quê? Em alguma orquestra? Como é que você tem? Que tipo de trabalho você tem feito? Eu toco numa orquestra sinfônica. Eu toco na mesma orquestra sinfônica faz 29 anos que eu tô nessa mesma. E fora isso, eu leciono também na universidade. Eu sou professora no curso de licenciatura em música, né? Então eu faço esse trabalho de ensinar pedagogia musical para professor de música, que é um curso que só existe depois da lei de 2008 do Lula, que trouxe de volta a educação musical, que o desgoverno aí cortou, né? Então a gente ainda está meio capenga aí, tentando manter as coisas, retomando um pouco, e que é uma coisa muito importante a gente construir também essa educação no campo das artes, né? Cuba também mostra muito bem isso pra gente. Nós estamos chegando aqui no final. Eu queria te perguntar, você está aí com o broche do presidente Lula, tudo. Quando que você entrou no PT? Então, o ano que eu me filiei mesmo, eu não me lembro exatamente, mas que eu participo, porque eu demorei para me filiar, porque eu era da militância espontânea, desde os 14 anos, porque eu cresci em São Bernardo, na São Bernardo, em que o Lula era uma figura do sindicato, e que você via o Lula na rua, na porta de fábrica. Você saía no bairro na hora do almoço e você via o Lula circulando ali nos botecos. Cada vez que você ia votar, as pessoas iam votar, o Lula estava na porta da escola, cumprimentando um por um, falando com as pessoas. Eu escutava meu pai chegar em casa contando da Assembleia na Vila Euclides, daquela época da ditadura, que meu pai ia lá participar, né? Participou. Eu assisti o prefeito lá da época, o Tito Costa, que ajudou o Lula e o pessoal do sindicato quando o governo federal da ditadura reprimiu, né? E ele deu espaço para
os metalúrgicos lá no Paço Municipal da cidade, né? Ele deu respaldo, eu vi esse cara. Então, esse é o ambiente que eu cresci, entendeu? Eu comecei a escutar, a falar do PT, quando o PT surgiu, e pelas comunidades eclesiais de base, e eu nem era da igreja. Mas isso era uma coisa que extrapolava a igreja. Então, isso circulava no bairro. As pessoas que começaram a participar desses núcleos chamavam os vizinhos. Olha, vem aqui que nós vamos fazer um bate-papo aqui, uma reunião, uma conversa na minha casa. E você ia. Então, eu comecei a ir nessas reuniões com 14 anos. E eu comecei a me ligar do movimento todo ali, né? Na minha adolescência, o Lula já era uma figura, uma liderança local ali, da época da ditadura. E ele era, para quem vivia ali, ele era uma figura presente, né? Então não era uma coisa que você via no noticiário, você via ao vivo, você falava com ele na rua. De criança eu escutava o Lula falando, né? Então, isso aí foi uma coisa que eu considero que foi decisiva. Eu estava no lugar certo, sem querer, no momento certo. E quando eu era adolescente, eu me lembro que as pessoas marcavam um encontro. Meu ponto de encontro era na frente da casa do Lula, porque todo mundo sabia onde era a casa do Lula. Era um lugar de referência, né? A casa do Lula. Ele era essa figura. E uma imagem que eu tenho muito marcante foi de quando morreu a mãe dele e ele estava preso. Isso foi em 1980. Eu era adolescente, estava na escola, quando o governo da ditadura, que foi melhor do que esse de agora, da Lava Jato, deixou o Lula sair da prisão para acompanhar o enterro da mãe. Foi mais humano, né? Foi mais humano do que o que rolou agora. E ele pôde ir. E a mãe dele faleceu e foi enterrada no bairro que eu morava. O cemitério é lá, que ele morou lá, inclusive, nesse bairro Lula também. E várias pessoas da família dele, eu não sei, deve ter gente até hoje por lá. Enfim, e ela foi enterrada lá no cemitério, que eu ia a pé da minha casa. E na hora do enterro, eu não lembro como, mas todo mundo na cidade sabia que o Lula ia sair da prisão para poder acompanhar o enterro da mãe. E todo mundo sabia a hora que ia ser. Isso eu estou falando da molecada, porque eu estava na escola. Eu tinha quantos anos esse tempo? 14 anos. Todo mundo sabia, e quando chegou na hora, e no trajeto que ele ia passar no Camburão, todo mundo foi embora da escola. Eu não sei como, mas saiu toda a molecada da escola. Não ficou ninguém, foi todo mundo embora, era horário de aula, mas não tinha quem segurasse. Se vai todo mundo, não tem quem segure. E foi todo mundo lá para a avenida, onde ele ia passar o Camburão, e ficou a rua cheia, esperando, todo mundo esperando o Lula passar no Camburão. E eu me lembro desse momento, que foi uma coisa marcante, assim, sabe? Que hoje em dia eu entendo que a força que o Lula já tinha naquela época, como liderança popular, assim, e do povo mesmo, né? Porque a criançada vai sair da escola para ver essa figura, passar num Camburão. E eu me lembro desse momento, que o Camburão passou e a gente não viu o Lula lá dentro. É claro que não, mas a gente sabia que ele estava lá. E todo mundo na rua gritava, Lula, Lula, Lula. Então, ele sempre foi essa figura, né? E isso me marcou. Isso marcou a minha formação política, né? Ter crescido nesse ambiente aí, da época do sindicato, da greve dos metalúrgicos, que era a grande resistência à ditadura naquele momento, e viver no meio dessa realidade, num bairro operário, né? Do lado da montadora. Então, isso aí foi alguma coisa determinante, eu vejo, na minha formação política e na minha entrada no PT, na minha militância a vida toda. Meu avô, ele era de Santo André, ele era metalúrgico na base do sindicato do Lula, né? Tem muita coisa que você fala que eu ouvi minha mãe contando, que ela também é do ABC. Eu queria te perguntar, na campanha de 89 e todo esse período da fundação do PT até um determinado ponto, o Lula, ele falou muito em socialismo. Ele tem um discurso famoso dele em 89 que ele fala que o objetivo do PT é o estabelecimento do socialismo, um socialismo que tem as características do Brasil. Ele faz uma concessão desse ponto de vista,
Mas como é que você vê aquele Lula e o Lula de hoje? Então, eu acho que a essência do Lula continua a mesma, que ele não deve ter perdido isso daí, não. Ele continua nesse propósito. O que eu vejo é que agora ele faz a política no governo, a política possível, em especial nesse momento, com as alianças que ele fez com a direita, que a gente sabe, todo mundo sabe, para conseguir ganhar essa eleição, que foi uma coisa muito difícil. Que a gente tinha tudo para perder e felizmente conseguimos tirar aquela desgraça que eu não gosto nem de imaginar o que seria se tivesse reeleito aquilo lá. Enfim, então eu acho que o Lula continua com esse propósito. Eu não acho que ele perdeu. O PT, eu acho que sim, perdeu muito, porque em muitas coisas eu considero que o partido se desvirtuou aí, tomou uns caminhos errados, que eu não concordo. Abriu espaço para muita gente que não é petista de verdade, né? Muita gente que é até antipetista, eu considero, que são os oportunistas que aparecem quando você entra no sistema, na institucionalidade, né? Que é o sistema de governo, que você tem que ganhar eleição, enfim. E aí tem os burocratas do partido também, toda essa estrutura aí que dá margem a muita coisa que a gente não pode deixar rolar lá dentro. Mas aí é uma outra luta interna que a gente tem que ter aí, né? Mas eu não perdi esse foco, não. E assim como eu, muito petista. Eu não sou sozinha dentro do PT, né? Não, a claro. gente tem presença ali dentro. O PT é um partido muito grande, é um partido de massa, então é um balaio de gato, de fato, você tem de tudo ali. Né? Não tem, vamos dizer assim, não tem critério para você se filiar ao PT. É só você querer ir lá e se filiar. Né? Mas aí lá dentro você tem grupos e você tem muita gente que tem essa diretriz e esse pensamento que mira o socialismo, né? Não sou só eu ali, não. Claro. Bem, até nós estivemos dentro do PT em um determinado momento, né? E não saímos voluntariamente, diga-se de passagem. Eu queria uma última pergunta. Você considera que o Lula, nesse governo aqui, se ele for muito apertado por uma crise, ele pode voltar às origens? Voltar às origens? Uma no guinada sentido radical à esquerda. De ficar mais à esquerda? Então, eu não acho que o Lula saiu da esquerda. Não, eu acho que ele negocia. Mas não que ele tenha saído daquela posição. Eu acho que a diretriz dele, eu acho que continua sendo a mesma. O que a gente vê é o que ele consegue fazer, o que ele consegue negociar, o que ele consegue realizar dentro da situação que a gente tem aqui, né? Que em especial nesse governo, a correlação de forças não é nada favorável, vamos falar a verdade. Não é mesmo, mas eu pergunto assim, nesse momento ele tem uma determinada diretriz política, que a forma dele resolver a questão é de um determinado jeito. Em 89 ele tinha outra ideia de como é que se resolveria o problema. Sim. Você considera possível que ele o PT e a CUT voltem às origens aí desse ponto de vista? Eu acho que a situação não vai permitir que você seja radical à esquerda. Que a gente tomou um golpe em 2016 e isso aí deixou marcas. E a gente sabe que para dar um passo maior, a gente precisa ter base. A gente precisa ter respaldo, porque senão não vai conseguir qualquer coisa mais que a gente faça. Né? E eu acho que muito do que o Lula faz internacionalmente, inclusive, é para ele ter respaldo. Porque o risco aqui é constante, eu vejo assim. Você acha que ele está aí tranquilamente fazendo o governo dele,
fortalecendo Petrobras, ou qualquer tipo de coisa assim, e achando mais petróleo, e que o imperialismo não está de olho, não. Eu não tenho essa tranquilidade. Eu acho que a gente tem um inimigo o tempo todo aqui no cangote. Fora o inimigo interno, que é entreguista. E que se você piscar, já deu tudo para os imperialistas, né? Fácil. É tudo que eles querem, inclusive, né? Então, eu acho que o Lula agora está mais escolado. E ele está esperto, que ele sabe onde ele pode pisar, onde ele não pode pisar. Porque senão ele perde tudo, como a gente perdeu em 2016. Você acha que ele termina o mandato? Sim. E eu acredito que sim. Você acha que não? Eu não estou sendo entrevistado aqui, mas eu vou responder. Eu acho que ninguém na direita é louco de competir numa eleição com o Lula. Eu acho que se o pessoal tiver a mínima oportunidade, vão derrubar ele. Então, eu acho que eles podem fazer alguma outra sacanagem, tipo inventar um parlamentarismo, entendeu? Se eles verem que o Lula vai ganhar outra vez, ou fazer coisas como eles fizeram com essa bandalheira dessa autonomia do Banco Central, porque isso aí já foi para se calçar, porque eles viram que o Lula ia ganhar. Né? Então, fazer coisas assim, usar de artifícios. Mas eu acho que tirar ele diretamente, só se eles matarem ele. Mas aí acho que vai ficar pior. Aí acho que vai ficar mais feio. Não afasto nenhuma. Não deixa de ser uma possibilidade. Aí né? eu acho que vai ficar mais feio. Mas entendeu? já derrubaram a Dilma, né? Então, derrubaram a Dilma. Mas agora o Lula tem mais força que a Dilma. Mas colocaram ele na cadeia logo em seguida, né? Então. Mas ele saiu. Não, saiu. E fortaleceu ele isso daí de alguma forma, entendeu? Não, eu acho que o Lula que saiu da cadeia é uma figura muito mais combativa do que o Lula que entrou na cadeia. Isso eu não tenho dúvida. Então, eu acho que tirar o Lula de cena não é uma coisa tão fácil assim. Mas que... Por isso que eu falei que a gente não está tranquilo. Porque com tudo isso aí, você acha que o imperialismo não está assim, de olho na gente aqui, com essa figura que é o Lula, com o fortalecimento dos BRICS e da importância que o Lula tem nisso, e o imperialismo nessa derrocada, com o dólar indo para o beleléu, a gente é um alvo contínuo, constante. Eu tenho muito medo disso. Eu também. Mas o Lula também sabe disso. Se a gente sabe, ele sabe também. E como é que você vê o problema da sucessão do Lula? Que é um problema delicado. É um problema delicado. Eu não sei como é que a gente vai resolver isso aí, sinceramente. Você acha que o Haddad seria um bom sucessor? Olha, eu acho que parece que o Haddad vem surgindo como se fosse um sucessor natural aí do Lula, né? Mas eu acho que substituir o Lula, ninguém vai ser o Lula. O Lula é uma figura única. A gente não tem essa pessoa para ser um outro Lula. Isso a gente não vai conseguir. Isso aí é um problema como os cubanos têm, que o Fidel morreu, não tem outro para pôr no lugar, entendeu? A gente vai ter um problema assim com o Lula, porque o Lula não é eterno também. E não tem outro Lula. E a gente vai ter que arrumar alguma solução. Mas Dias-Canel parece uma boa sucessão. Então, parece que ele é uma continuidade, de fato. É uma continuidade, é uma sucessão, mas ele não se compara com o Fidel. Ninguém se compara com o Fidel. É impossível se comparar. Mas eu falo assim, Fidel. porque em toda a América Latina nós temos um problema de que o sucessor não é um verdadeiro sucessor. Nós tivemos o caso do Evo Morales, ele elegeu o Arce. O Arce não é que ele não é o Evo, ele não é ele não gosta do Evo. É um verdadeiro estelionato. Sim, eles estão brigados, inclusive, né? No Equador, o Lenin Moreno. Teve o Lenin Moreno, que é outro estelionatário. Não, ali foi uma traição no último estágio, né? Descarada. Na Argentina nós tivemos o Alberto Fernandes, que também rompeu com a Cristina Kirchner no meio do caminho. Agora o López Obrador elegeu a Sheinbaum, que tá todo mundo falando que vai puxar a faca e enfiar nas costas dele. Será?
O The Economist tipo, falou que, inclusive, é o que ela tem que fazer. E, em geral, Não. quando eles falam que é o que a pessoa tem que fazer, é porque há uma grande possibilidade que ela faça. Porque senão ele não mas pedia. Eles estão pedindo o que eles gostariam. Mas você vê que ninguém pediu isso do Maduro, que eles sabiam que não ia dar certo. Não, porque ali não tem nem a menor possibilidade. Então, se eles estão pedindo é porque alguma Mas possibilidade no tem. México, eu acho que eles acreditam que tem alguma Tem uma brecha. interferência ali, entendeu? Mas eu, pelo menos o que eu vi até agora, eu tô acreditando nela. Vamos esperar para ver, né? Mas o que você falou sobre o Lula é verdade. A gente não tem condições nesse momento de ter outro Lula. Mas será que a gente consegue alguém que pelo menos seja verdadeira a política do Lula? Esse é o desafio. É isso que a gente tem que buscar, né? E alguém que consiga enfrentar esse jogo político aqui. Porque a Dilma era um governo de continuidade do Lula, mas ela não deu conta de segurar o tranco. O jogo foi pesado para cima dela e ela acabou sendo tirada. Não tivesse tido o golpe, a gente poderia dizer que a Dilma seria uma sucessora do Lula, né? Seria uma natural. Ela foi uma Ela sucessora. Ela deu um governo de continuidade. Só que aí não deixaram mais, né? Acabou a brincadeira para eles. Nós temos vários, assim, sem querer te colocar na fogueira, mas nós temos vários ministros do governo aí que eles parecem estar, o que é estranho, porque em geral o presidente tem que fazer média, mas o Lula parece ser a pessoa mais à esquerda dentro do próprio governo. Tem vários ministros aí que a gente vê que estão à direita do Lula em várias questões. A gente tem vários ministros que nem do PT são. Mas mesmo os petistas, a gente tem o cidadão na educação, que é complicado. O Wellington Dias, que a própria Glaze está criticando ele publicamente. E o polemicíssimo Fernando Haddad, né? Que a gestão econômica dele também tem... Gerou vários apelidos. Mas eu acho que o Haddad segue a política que o Lula quer. E ele faz o jogo do possível também na economia. Eu acho que aí nós vamos... cenas do próximo capítulo, eu acho que a gente vai descobrir em breve. Vamos ver o que vai acontecer. Lina, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi uma entrevista maravilhosa. Eu queria falar que a nossa porta está sempre aberta. Se você quiser voltar aqui para comentar alguma coisa que você está fazendo, alguma novidade, espero ver você sempre aqui no nosso podcast. Queria também pedir para o pessoal colocar na descrição em todas as redes sociais dos trabalhos que você está fazendo e pedir também para você, se quiser dar algum aviso, mandar alguma mensagem, a gente agradece muito. Olha, eu queria agradecer pelo convite, pelo o espaço que vocês me deram aqui para eu falar à vontade. Mesmo eu sendo petista. Não, inclusive, de 3 episódios aqui, a gente entrevistou 2 petistas. Quem abriu o podcast foi o Delúbio Soares. Não tem nenhum estresse com o petista. Não, porque eu não sou uma pessoa do partido de vocês, mas eu me sinto bem à vontade aqui. Eu já vim várias vezes e venho quantas vezes me convidarem, tranquilamente. A gente já fez vários trabalhos conjuntos, inclusive essa participação no evento de solidariedade a Cuba em Bilbao. Eu que chamei o companheiro aqui, né, para a gente ir para lá e participar dessa atividade. E então agradeço pelo espaço aqui, pela conversa, que para mim foi bastante agradável. Espero que todo mundo tenha gostado, assim como eu. E eu queria convidar todo mundo a conhecer o meu programa, que é parte do meu trabalho da militância da solidariedade a Cuba, que é o Cubanias, toda segunda-feira às 10 horas da manhã, e fica gravado lá no YouTube da Cotter TV. E se você tiver interesse, a gente poderia até discutir de passar aqui na Causa Operária TV também. Por favor, agradeço muito. Vamos conversar, então. Acho que é bem possível esse horário das 10 da manhã, se eu não me engano, está livre na grade. E eu queria aproveitar para convidar o pessoal de São Paulo para a atividade que nós vamos fazer, o Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba, junto com o MST. A gente vai fazer a festa do 26 de julho, lá no Armazém do Campo, um ato político,
unificado, que aí vai juntar, como é do movimento de solidariedade, é uma coisa pluripartidária, não é? E que é todo mundo que participa dessa causa da solidariedade a Cuba, convidado a participar. E depois do ato político, a gente vai ter o ato festivo também, cultural, vai ter música ao vivo, e comidas e bebidas, e essas coisas de festa cubana, que a gente vai fazer no 26 de julho mesmo, para comemorar a data do assalto ao quartel Moncada. Estaremos lá, vamos chamar todo mundo. Dia 26 de julho no Armazém do Campo. Sim. Perfeito. Tem alguma última mensagem, Henrique? Agradecer ao público, falar que semana que vem a gente tem o comandante Robson aqui com a gente. Agradecer a Lina, que foi uma ótima entrevistada, o papo foi muito bom. E fazer o convite aí pro pessoal acompanhar o trabalho da Lina no YouTube, nas redes sociais. E semana que vem está aqui com a gente no 4º episódio do Combicast e contando, né? Exatamente. Muito obrigado, gente, e até a próxima.